Hoje eu vou falar sobre um tema polêmico: se Jesus esteve na Índia e praticava yoga. Há mais de um século surgiram afirmações de que Jesus passou a maior parte da sua vida, dos 13 aos 29 anos, viajando pela Índia, Nepal e Tibete e aprendendo sobre os Vedas e sobre o budismo. Na primeira parte deste vídeo, eu vou indicar os principais autores que defenderam essa versão da vida de Jesus. Depois, eu vou analisar mais profundamente as motivações de duas das pessoas que apoiaram essas ideias, Swami Abhedananda e Swami Yogananda. Eu vou mostrar que os dois utilizaram essa suposição para enfraquecer o cristianismo e reforçar a importância do yoga. Sabe-se muito pouco sobre a vida de Jesus quando ele era jovem. Os evangelhos não contam o que aconteceu na sua vida durante os 17 anos que vão desde a sua visita ao templo, 12 anos, até o seu batismo por João Batista, quando ele tinha cerca de 30 anos. Foram propostas muitas hipóteses, como a de que ele estudou nos centros judaicos de Alexandria ou que ele viveu entre os essênios no deserto da Judeia. A interpretação cristã mais comum é a de que ele passou esse tempo vivendo e trabalhando em Nazaré, provavelmente ajudando o seu pai José. No final do século XIX, apareceu uma nova versão sobre esses anos desconhecidos da vida de Jesus, afirmando que ele esteve na Índia e no Nepal. A primeira pessoa que defendeu essa hipótese foi um russo, correspondente de guerra, chamado Nicholas Notovitch. Em 1887, ele afirmou que soube da existência de um manuscrito conservado no mosteiro de Remis, em Ladakh, na fronteira do Tibete, sobre a vida do santo Issa, o melhor dos filhos dos homens, e que descrevia as viagens de Jesus. Issa é o nome islâmico de Jesus. O relato de Notovitch, contendo a tradução da vida do santo Issa, foi publicado em francês em 1894 como La vie inconnue de Jésus-Christ, a vida desconhecida de Jesus Cristo. Teve diversas edições em francês e depois foi publicado em inglês. De acordo com o manuscrito, Jesus saiu de Jerusalém aos 13 anos porque não queria se casar e partiu para a Índia com o objetivo de se aperfeiçoar no entendimento divino e de estudar as leis dos grandes Budas, de acordo com o manuscrito de Notovitch. Ele teria estudado os Vedas com sacerdotes brâmanes na Índia e também passado um tempo em mosteiros no Himalaia, estudando o budismo, retornando depois a Jerusalém quando tinha 29 anos. O relato de Notovitch produziu grande repercussão, mas foi logo depois contestado pelo orientalista Friedrich Max Müller, que escreveu uma carta ao mosteiro e recebeu a resposta de que nenhum ocidental estivera lá nos últimos 15 anos e que não existia o documento citado por Notovitch. James Archibald Douglas, professor de História em Agra, visitou o mosteiro de Remis em 1895 e conversou com o lama principal e com outras pessoas de lá, e o lama superior afirmou que Notovitch nunca havia estado lá e que o manuscrito não existia. Porém, muitas pessoas acreditaram no relato de Notovitch. Em 1908, o pastor norte-americano Levi Dowling publicou um livro chamado The Aquarian Gospel of Jesus the Christ, o Evangelho Aquariano de Jesus o Cristo, no qual afirmava que Jesus, quando jovem,
teria viajado pela Índia, Tibete, Pérsia, Assíria, Grécia e Egito. A sua fonte de informação teria sido o registro acástico, que é uma fonte e material de informações que havia sido proposta pela teosofia. Um autor que contribuiu para disseminar a suposta estada de Jesus na Índia foi o famoso Yogi Ramacharaka, pseudônimo de William Walker Atkinson. Em 1908, ele publicou a obra Cristianismo Místico, ou Os Ensinamentos Esotéricos do Mestre. Atkinson não cita nenhuma fonte, mas afirma que Jesus esteve na Índia, no Egito e na Pérsia. E ele diz: e em outras regiões distantes, vivendo por vários anos em cada centro importante e sendo iniciado nas várias irmandades, ordens e instituições que tinham seus centros lá. Swami Abhedananda, que foi presidente da Vedanta Society de New York, fundada por Vivekananda, leu e ficou impressionado com o relato de Notovitch. Em 1922, ele esteve no Himalaia e chegou ao mosteiro de Remis, onde ele disse ter encontrado o manuscrito descrito por Notovitch. Ele publicou em 1929 o relato da sua viagem e uma tradução de trechos, não publicou a tradução completa, mas trechos do manuscrito em seu livro Kashmira, o Tibete, em Bengali, que foi depois traduzido como Journey into Kashmir and Tibet. O relato apresentado por Abhedananda coincide com o relato de Notovitch. Em 1925, o pintor russo Nicholas Rehir realizou viagens pela Índia e Tibete, visitando a região de Ladakh. Em um livro publicado em 1933, ele relatou que o povo de Ladakh, assim como os lamas, compartilharam com ele lendas a respeito de Issa, que teria viajado da Judéia até a Índia com mercadores. Não corroborou a existência dos manuscritos do monastério de Remis, mas afirmou que os relatos orais que obteve eram muito semelhantes àquilo que Notovitch havia descrito no seu livro. Em 1939, a educadora Elizabeth Caspari e seu marido viajaram pelo Himalaia e passaram pelo mosteiro de Remis. Lá, segundo ela, um lama lhe mostrou manuscritos que, segundo ele, contavam a história de Issa, sobre quem ela nunca havia ouvido falar. E o lama explicou: estes livros dizem que seu Jesus esteve aqui. Elizabeth Caspari não procurou obter mais informações, mas conservou uma foto do lama mostrando um dos manuscritos. Uma das pessoas que foi fortemente influenciada pelos relatos a respeito da vida de Jesus na Índia e no Nepal foi Yogananda. Em 1930, ele publicou um artigo intitulado Oriental Christ, quer dizer, o Cristo Oriental, na revista East-West, publicado pela Self-Realization Fellowship, a instituição fundada por Yogananda. Nesse artigo, ele citou a obra de Notovitch, não citou outros nomes aí nesse artigo, considerando como verdadeiro o relato a respeito da vida de Jesus na Índia e no Nepal. A partir de 1932, Yogananda publicou em suas revistas East, West e Inner Culture uma série de artigos sobre a segunda vinda de Cristo, que posteriormente foram transformados em um grande livro contendo a sua interpretação dos evangelhos. O 5º capítulo do primeiro volume dessa obra tem o título The Unknown Years of Jesus' Life, Sojourn in India, quer dizer, os anos desconhecidos de Jesus, sua estada na Índia, onde ele cita Notovitch, Abhedananda e Nicholas Rehir.
Após o falecimento de Yogananda, partes do livro A Segunda Vinda do Cristo foram publicados com o título O Yoga de Jesus. Há diversos problemas na vida de Issa, apresentada por Notovitch. Essa narração aceita que Issa, ou Jesus, tem natureza divina. Vou citar trechos do suposto manuscrito. E o Espírito Eterno, que permanecia em um estado de completa inação e suprema bem-aventurança, despertou e se separou por um período indefinido do Ser Eterno, a fim de indicar, assumindo uma imagem humana, os meios de se identificar com a divindade e alcançar a felicidade eterna. Se esse Espírito Eterno assumiu uma forma humana para ensinar e se identificar com a divindade e alcançar a felicidade eterna, então Issa já sabia da sua missão e, por ser divino, já sabia também como cumpri-la. Então precisava de alguma preparação antes de fazer o que devia. Precisava ir para a Índia e para o Nepal, mas a vida de Issa diz, vou citar novamente um trecho da tradução da vida de Issa. Então, aos 13 anos, segundo o texto, Issa deixou secretamente a casa de seu pai, saiu de Jerusalém e, com alguns mercadores, dirigiu-se para Sindh, um nome que se dava para a região da Índia, com o objetivo de se aperfeiçoar na palavra divina e estudar as leis dos grandes Budas. Então, isso precisava ir para a Índia e para o Nepal para se aperfeiçoar na palavra divina? Ele já não era divino? Já não continha toda a sabedoria? E, de acordo com a vida disso, primeiramente ele passou 6 anos entre os Brahmanas aprendendo os Vedas. Então, vou citar mais um trecho da tradução do manuscrito. Ele foi para Jugenath, como o Notovitch escreveu, provavelmente é a cidade de Jagannath, na região de Orsis, onde repousam os restos mortais de Vyasa Krishna, e onde os sacerdotes brancos de Brahma lhe fizeram uma alegre recepção. Bom, há problemas aqui no que o Notovitch escreveu, porque o local onde a tradição indica que Krishna morreu se chama Palka Tirtha e fica na costa oeste de Gurajat. Não é o lugar que ele indica aqui, Bom, e outro ponto, por que ele seria recebido alegremente pelos Brahmanas? Se ele era um Mlechha, essa palavra feia, Mlechha, significa um estrangeiro, um não-ária, um ignorante do sânscrito, aquele que não conhece a tradição sagrada, um bárbaro. Os Brahmanas não recepcionariam dessa maneira, alegremente, um estrangeiro. Mas o texto da vida de Issa afirma, vou continuar a ler um pedaço da tradução. Eles, os Brahmanas, o ensinaram a ler e entender os Vedas, a curar com a ajuda de orações, a ensinar e explicar a escritura sagrada ao povo, a expulsar o espírito maligno do corpo do homem e a restaurá-lo à saúde e imagem humana. Ele passou 6 anos em Jagannath, Rajagriha, Benares e outras cidades sagradas. Bom, continua a haver vários problemas aqui, Por quê? O que ele teria aprendido? Ajudar a curar as pessoas, expulsar espírito maligno das pessoas, etc. Que são coisas que depois, segundo os evangelhos, Jesus vai fazer. E aqui está dizendo que ele aprendeu isso com os Brahmanas da Índia. Não tem nada a ver com milagres. E um outro problema aqui é o seguinte:
Se ele foi para a Índia para estudar as leis dos grandes Budas, que é o que diz num trecho do manuscrito, por que passou 6 anos entre os Brahmanas estudando os Vedas, que não tem nada a ver com o budismo? Né? Bem, e aqui eu preciso explicar algumas coisas do contexto da Índia. Né? Na Índia desse período, apenas os áryas, pertencentes às 3 primeiras castas, né, os brahmanas, que são a casta sacerdotal, os kshatriyas, da casta guerreira, e os vaixas, que são os comerciantes, tinham o direito de aprender os Vedas. A 4ª casta, os shudras, e os estrangeiros, principalmente, não podiam aprender os Vedas. Então, não tem nenhum sentido os brahmanas recepcionarem alegremente isso e depois ensinarem os Vedas para ele. Não tem sentido. Outro problema. Os Vedas nessa época de Jesus não estavam registrados de forma escrita. Eram transmitidos oralmente de geração para geração. Então, não tem sentido dizer que eles ensinaram a ler e entender os Vedas. Ele não podia ler os Vedas porque eles não estavam escritos. Os Vedas não eram ensinados ao povo, eram ensinados apenas aos que tinham passado pela iniciação védica, chamada Upanayana, e no caso destes era ensinado no sistema de Brahmacharya. As crianças iam viver junto com um professor, um mestre, e lá aprendiam a tradição oral dos Vedas. Não era como está descrito lá na vida de Issa. E o objetivo dos Vedas e dos Brahmanas não era curar as pessoas, nem expulsar espíritos malignos das pessoas. Portanto, a descrição que aparece na vida de Issa está totalmente equivocada. Segundo a vida de Issa, ele depois se aproximou dos Shudras, que é aquela 4ª casta que nem tem o direito de ouvir os Vedas. E os colocou contra as castas dos Brahmanas e contra os Kshatriyas, defendendo que todos os homens são filhos de Deus. Ou seja, Issa teria ido contra esse sistema de castas. E, além disso, Issa negou a origem divina dos Vedas e dos Puranas. Puranas são outras obras tradicionais importantes da Índia, só que os Puranas, pelo menos que chegaram até nós, foram compostos depois que Jesus morreu. Bom, mas, de qualquer forma, se os Vedas e os Puranas não contêm uma mensagem divina, por que motivo Issa perdeu 6 anos de sua vida estudando essas obras? Só para falar mal delas? Depois, segundo o manuscrito, sendo advertido pelos Shudras de que estava correndo perigo, Issa fugiu de lá para não ser atacado, até morto pelos Brahmanas e pelos Kshatriyas. E aí o manuscrito diz: mas Issa, avisado do perigo pelos Shudras, deixou os redores de Jagannath à noite, chegou à montanha e estabeleceu-se no país dos Gautâmides, onde o grande Buda Shakyamuni havia nascido, no meio do povo que adorava o único e sublime Brahman. Bom, os budistas nunca adoraram Brahma, né? Então, é um erro grave aqui. Isso aqui foi escrito por quem não conhecia o budismo, né? Só que, teoricamente, essa vida de Issa foi redigida por budistas. Eles nunca cometeriam um erro tão grave quanto esse. O Notovitch comenta que Issa foi para o Nepal, isso em comentários do manuscrito, né? E ele explica: o fundador dessa seita, Sakyamuni, nasceu 1500 anos antes de Jesus Cristo em Kapila, capital do reino de seu pai, perto do Nepal, no Himalaia. Ele pertencia à raça dos Gotamides e à família dos antigos
Sáquias. Bom, na verdade, o fundador do budismo, né, Siddhartha Gautama, ele nasceu 5 ou 6 séculos antes da era cristã, e não 15 séculos antes, como Notovitch afirmou. Um outro trecho da vida de Issa diz, então vou ler aqui a tradução. Depois de ter aprendido a língua Pali com perfeição, o justo Issa dedicou-se ao estudo dos rolos sagrados dos sutras. 6 anos depois, Issa, a quem o Buda havia escolhido para espalhar sua palavra sagrada, sabia como explicar perfeitamente os rolos sagrados. Bom, Pali, o que é a língua Pali? É um idioma indiano antigo, semelhante ao sânscrito, mas que não é exatamente o sânscrito. E muitas escrituras budistas antigas foram escritas em Pali. Agora, o conjunto de textos budistas chamado Cânon Pali foi transmitido oralmente durante séculos e só foi registrado de forma escrita depois da morte de Jesus. E isso foi feito no sul da Índia e não no Nepal, onde Jesus estaria, de acordo com a vida de Issa. Então, ele não teria acesso de modo nenhum a textos budistas em Pali. No Nepal, o cânon budista foi escrito em sânscrito e não em Pali. E os manuscritos budistas nunca foram registrados em rolos de pergaminho, e sim em folhas de palmeira planas. Depois desse período de aprendizado, Issa teria viajado de volta para sua terra, passando pela Pérsia, onde teria apresentado seus ensinamentos e não o budismo, embora não indique nenhum conflito entre ele e essa doutrina, né? O que entra em colisão com a descrição da vida de Issa, que diz que o Buda escolheu Issa para transmitir os seus ensinamentos. Os ensinamentos de Jesus descritos na vida de Issa não se assemelham aos pontos principais do budismo que era transmitido no cânon Pali, que é chamado o budismo Theravada. Não tem semelhança. A vida de Issa não se refere a nenhum aprendizado de práticas espirituais. Afirma apenas que Jesus estudou textos, os Vedas, os Puranas e os Sutras budistas. Esse ponto é muito importante para a gente depois discutir interpretações dessa estada de Jesus na Índia, que vão dizer que ele aprendeu práticas de yoga. O texto que foi transmitido por Notovitch não fala de práticas. Bom, todos os equívocos da vida de Issa que foram indicados, assim como outros que poderiam ser assinalados, mostram que esse texto não poderia ter sido escrito por budistas no início da era cristã. Parece, portanto, ter sido uma falsificação moderna, escrita por alguém que não conhecia muito bem nem a tradição indiana antiga, nem o budismo. Não é possível saber, no entanto, se foi Notovitch quem inventou esse texto ou se ele foi enganado por lamas do mosteiro de Remes. Essa hipótese de que Notovitch foi enganado por lamas do mosteiro, que lhe pregaram uma peça, foi levantada por Max Miller, aquele orientalista ao qual eu já me referi. Afinal, o relato de Notovitch era verdadeiro? Existia realmente um manuscrito sobre a vida de Issa no mosteiro de Remes? Nós não sabemos. Poderíamos aceitar a veracidade do relato se alguém fotografasse esse manuscrito completo nas duas versões que o Notovitch disse que existiam. Uma versão em Pali e outra versão em tibetano. E se os manuscritos pudessem ser datados por métodos científicos, como, por exemplo, pelo método de carbono 14. Mas isso não foi feito, então nós não sabemos. Existindo ou não esse manuscrito, Jesus esteve na Índia e no Nepal ou não? Nós não sabemos.
Poderíamos aceitar que sim, se houvesse uma variedade de fontes documentais antigas, coerentes entre si, descrevendo isso. Mas não existe. Não havendo evidências suficientemente fortes, nem para acreditar no manuscrito de Remes, nem na viagem de Jesus à Índia, é melhor não ficar achando que Jesus deve ter passado por lá. Porém, é importante analisar os interesses que Abhedananda e Yogananda tinham em defender que Jesus teve um aprendizado espiritual na Índia e no Tibete. E eu vou mostrar que os dois utilizaram essa exposição para enfraquecer o cristianismo e reforçar a importância do yoga. Vamos começar pelo Swami Abhedananda. Quem foi ele? Foi um companheiro de Swami Vivekananda que o nomeou em 1897 como seu sucessor na direção da Vedanta Society de New York e para espalhar o movimento pelos Estados Unidos. E Abhedananda cumpriu essa missão com grande sucesso, fazendo divulgação muito eficaz e angariando fundos financeiros para a instituição. Em 1912, o jornal The Washington Post publicou um alerta contra os swamis que estavam fazendo as mulheres doarem fortunas e deixarem suas famílias por causa deles. Mostrava uma foto de Swami Abhedananda, que era o responsável pela Sociedade Vedanta criada por Vivekananda em New York, como eu falei. Então está insinuando aqui que era o Swami Abhedananda, né, que estava explorando as mulheres. Depois de criar muitas sucursais nos Estados Unidos, o movimento criado por Vivekananda começou depois a se espalhar pelo mundo todo, incluindo o Brasil, tornando-se riquíssimo e muito influente graças a Abhedananda, que foi então o responsável por essa expansão. Swami Abhedananda escreveu também muitos livros, criou diversas novas instituições após retornar à Índia em 1922, expandindo a Ramakrishna Vedanta Society. Como eu já mencionei, Abhedananda afirmou ter encontrado em um mosteiro tibetano evidências que Jesus esteve na Índia e no Nepal, confirmando a lenda divulgada antes pelo russo Nicholas Notovitch. Eu vou comentar um pouco sobre um livro de Abhedananda chamado How to be a Yogi, Como Ser um Yogi, uma obra muito influente na época, não só em inglês, mas em várias traduções, inclusive em português. O livro começa com uma introdução geral a respeito do yoga, depois tem 5 capítulos que falam a respeito de Hatha Yoga, Raja Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga e Jnana Yoga. Tem uma seção sobre a ciência da respiração, que estava em moda na época por causa dos trabalhos do Ramacharaka, e um capítulo final intitulado Foi Cristo um Yogi? Esse é o capítulo que nos interessa mais, porém eu preciso citar algumas coisas que aparecem antes para mostrar a importância dessa abordagem do livro de Abhedananda. Então, na introdução, o Abhedananda se refere à diferença entre conhecimento erudito e a capacidade de atingir diretamente a verdade, mesmo sendo ilustrado, sendo capaz de ver Deus em todos os lugares, como Ramakrishna. Em seguida, ele afirma que Ramakrishna atingiu a capacidade de realização de Deus através do yoga. Bem, sim, Ramakrishna praticava yoga de que tipo? Bhakti Yoga, yoga devocional. Ele era devoto da deusa Kali. E esse foi o tipo especial de yoga que ele mais praticou. A linguagem que Abhedananda utiliza, mencionando Deus,
é a do Neo-Vedanta ou Pseudo-Vedanta, que já tinha sido utilizado também por Vivekananda antes. Abhedananda, nesse livro, se refere a Buda, Jesus e Maomé, Muhammad, como pessoas de um mesmo tipo, que possuíam poderes, eram capazes de fazer milagres, ler os pensamentos de outras pessoas, ver o futuro e profetizar. E ele afirma que o método de obtenção desses poderes foi conservado nas sociedades secretas antigas. Ou seja, esses poderes podiam ser ensinados. E dessa forma ele insinua que os milagres de Jesus não têm nada de sobrenatural. Essa abordagem de Abhedananda é semelhante à encontrada nos meios esotéricos ocidentais do século XIX. Um autor chamado Edouard Chiré, por exemplo, publicou em francês, em 1898, a obra Os Grandes Iniciados, esboço da história secreta das religiões. Nessa obra, ele colocava Rama, Krishna, Hermes, Moisés, Orfeu, Pitágoras, Platão e Jesus juntos na mesma categoria. Ou seja, Jesus era apenas um dos grandes iniciados. Como muitos outros autores ocidentais do século XIX, Abhedananda enfatiza efeitos fisiológicos que o yoga pode produzir, como passar um longo tempo sem comer ou sem respirar, e poderes maravilhosos que seriam obtidos. Ele afirma: alguns Hatha Yogis têm uma visão extraordinária. Não apenas podem ver objetos a grandes distâncias, mas também podem ver claramente na escuridão total, sendo até capazes de pegar um alfinete no chão sem menor brilho da luz ordinária para guiá-los. Em diversos outros pontos do livro, Abhedananda se refere a poderes maravilhosos que podem ser obtidos pelo Raja Yoga também. Citando Abhedananda: o exemplo vivo dos yogis provou que pela sua prática pode ser adquirido aquele poder pelo qual todas as outras forças do universo podem ser controladas. E o Raja Yoga alega que quem obteve o domínio da sua mente pode governar todos os fenômenos da natureza. Novamente, dando aqui ênfase à questão de poderes. O Abhedananda quer reduzir, em grande parte, os ensinamentos cristãos a ideias indianas. Então, ele menciona os 8 passos do Raja Yoga, né, que fazem parte do Yoga Sutra de Patanjali, e comenta a respeito dos yamas e niyamas, que são as proibições e as obrigações desse yoga clássico. Então ele diz: todos os princípios fundamentais de ética expostos pelo Buda e todas as verdades proclamadas no Sermão da Montanha estão contidos nesses 2 primeiros passos. Então, é como se Jesus não estivesse transmitindo nada de novo. O Sermão da Montanha de Jesus, né, famoso Sermão da Montanha, seria apenas uma cópia ou uma imitação daquilo que já estava no Yoga Sutra de Patanjali. De um modo geral, a descrição do Raja Yoga por Abhedananda segue o livro de Vivekananda, porém ele alerta sobre a necessidade de um mestre ou guru. Para quê? Então ele diz: alguns dos poderes gerados por essas práticas são perigosos demais para serem manipulados por um estudante inexperiente. Podem não apenas prejudicá-lo, mas podem até mesmo conduzi-lo à insanidade. Houve realmente muitos casos desse tipo entre os que tentaram praticar sem a ajuda de um guru ou professor espiritual qualificado. Novamente falando sobre poderes gerados por essas práticas. Abhedananda também segue, de um modo geral, a descrição de Vivekananda sobre o Karma Yoga, dando-lhe uma interpretação de ação altruísta e amorosa, que não é a mensagem original que é encontrada na Bhagavad Gita. Mas o importante é como ele usa isso. Então, citando Abhedananda:
todos os grandes líderes espirituais da humanidade, como Cristo e o Buda, eram karma yogis. Eles trabalhavam pela humanidade através do amor e mostraram pelo seu exemplo como pode ser obtida uma liberdade perfeita pelo trabalho correto. Então, novamente, Cristo é apenas um dos grandes líderes espirituais da humanidade. Então, esses grandes líderes da humanidade, por exemplo, né, Cristo e o Buda. Na parte final do livro, onde Abhedananda questiona se Jesus foi um yogi, ele começa descrevendo as características de um yogi ideal. Depois afirma que sempre houve muitas pessoas que atingiram essa perfeição, não apenas na Índia, mas em outros lugares do mundo, e que Jesus foi apenas um deles. Como os discípulos de Jesus não conheciam nenhuma das outras pessoas que antes e depois de Jesus atingiram os mesmos resultados, pensaram que ele era o único. E como Jesus não explicou as técnicas que o levaram à perfeição, imaginou-se que ele era diferente desde que nasceu e que não havia obtido esses resultados por seu próprio esforço, mas sim pelo seu nascimento, por ser filho de Deus. Então, Abhedananda está dizendo aqui que os discípulos de Jesus se enganaram. Eles não entenderam que Jesus havia obtido esses poderes através de práticas. Abhedananda comenta que os evangelhos não descrevem 18 anos da vida de Jesus, que a gente já viu, mas durante esse período ele deve ter feito muitas práticas espirituais. Onde? E o Abhedananda responde: a Índia é o único país onde não apenas pode ser encontrado um sistema completo de práticas, mas também um método perfeito que, se for seguido por aspirantes bem qualificados, eles podem atingir a natureza de Cristo, ou aquele desdobramento espiritual e iluminação divina que fez Jesus de Nazaré se destacar no mundo como tipo ideal de perfeição espiritual. Tá? Entendam bem o que ele está dizendo aqui. Jesus só poderia ter obtido a qualificação para se tornar quem ele foi indo para a Índia, né? Porque na Índia a pessoa pode seguir um método para atingir a natureza de Cristo. Então é isso que ele fez. Então, de acordo com a interpretação de Abhedananda, Jesus não seria um ser único e divino, mas um dentre muitos yogis que existiram, o que contraria totalmente a crença cristã, é claro. E ele afirma: como Krishna, Buda e todos os grandes yogis da Índia, Jesus curou o doente, abriu os olhos do cego, fez o paralítico andar e leu os pensamentos secretos dos seus discípulos. Ou seja, está dizendo que tudo aquilo que se costuma descrever como sendo milagres de Jesus são coisas que todos os grandes yogis da Índia, como Krishna e Buda, podem fazer. É interessante que nenhum texto indiano tradicional vai dizer que Krishna era diferente porque praticou yoga. E sim porque ele era um avatara, ele era uma manifestação divina, era uma corporificação de Vishnu. A mensagem principal que a Abhedananda transmite no seu livro é que o yoga é o único caminho para a perfeição e que qualquer pessoa pode se tornar como Jesus Cristo, inclusive fazendo milagres, se praticar yoga. A abordagem de Abhedananda é incompatível com o cristianismo. A ideia central do cristianismo é de que Jesus é o Messias, ou Cristo, o libertador anunciado no Antigo Testamento. Ele é o Filho único de Deus Pai, que nasceu como homem para a salvação da humanidade, transmitiu os ensinamentos registrados nos evangelhos, morreu na cruz e depois ressuscitou.
E Abhedananda nega esses pontos principais. No islamismo, Jesus é considerado apenas um dos muitos profetas em uma lista que inclui Abraão, Ismael, Isaac, Davi, Jacó e Moisés. Mas isso é o islamismo, não é o cristianismo. No islamismo, o próprio Maomé, ou Muhammad, é considerado como o último profeta e não como um ser divino. A visão de Abhedananda sobre Jesus está mais próxima do islamismo do que do cristianismo, já que ele defende que Jesus é apenas um entre muitas pessoas que atingiram a perfeição espiritual, adicionando através do yoga, uma coisa que o islamismo não adiciona. Portanto, a mensagem de Abhedananda é que o cristianismo é uma farsa, pois Jesus foi apenas um yogi como muitos outros, não foi um ser divino especial. E qualquer pessoa, inclusive você, pode fazer supostos milagres e atingir o desenvolvimento que Jesus obteve praticando yoga. Vamos examinar agora a opinião de Yogananda sobre Jesus, que não é muito diferente da apresentada por Abhedananda. No capítulo 5 do primeiro volume de sua obra sobre a segunda vinda do Cristo, Yogananda se refere ao relato de Notovitch sobre o manuscrito da vida de Issa, sem levantar qualquer dúvida sobre isso. Yogananda escreveu: embora as alegações de Notovitch tenham sido desafiadas por críticos na América e Europa, a veracidade de seu relato foi atestada pelo menos por duas outras pessoas de reputação que viajaram ao Tibete para procurar e decidir a autenticidade desses manuscritos. Quem são essas duas pessoas de reputação? Logo depois ele vai nomear Abhedananda e Harish. E o Yogananda afirma: a principal importância das crônicas descobertas por Notovitch é que elas fornecem evidências convincentes de que os anos perdidos da vida de Jesus foram passados na Índia. Então ele não põe em dúvida o relato de Notovitch, muito pelo contrário, ele vai utilizar. Além da obra de Notovitch, Yogananda diz ter tido uma fonte de informação privilegiada, que foi o próprio Jesus. Então ele escreve: eu também estive muitas vezes na presença manifesta de Jesus. Eu nunca teria empreendido este livro a não ser com a certeza do conhecimento pessoal daquele Cristo. Então, como Yogananda conhecia muito bem Jesus Cristo por contato pessoal, é que ele sentiu a segurança de escrever essa interpretação dos evangelhos. O Yogananda considerava que as versões ocidentais do cristianismo eram defeituosas. Então ele escreve: devemos conhecer Jesus como um Cristo oriental, um yogi supremo que manifestou total domínio da ciência universal da união com Deus e, portanto, pôde falar e agir como um salvador com a voz e autoridade de Deus. Então vejam o seguinte: Jesus pôde falar e agir como Salvador com a voz e autoridade de Deus, por quê? Porque ele era divino? Não. Porque ele era um yogi supremo. Citando ainda Yogananda: portanto, para entender Jesus Cristo e seus ensinamentos, é preciso estar simpaticamente aberto ao ponto de vista oriental, em particular a civilização antiga e atual da Índia, as escrituras religiosas, as tradições, as filosofias, as crenças espirituais e as experiências metafísicas intuitivas. Então, o único modo de entender Jesus Cristo é o quê? É utilizar o conhecimento indiano. Não só o conhecimento indiano tradicional. Vejam o seguinte, né? Ele vai dizer a civilização antiga e atual da Índia.
Tá? Por que a civilização atual da Índia? Bom, Yogananda é exatamente esse representante da cultura atual da Índia. Então, a mensagem que ele traz não é exatamente o que está nas obras antigas indianas, é uma coisa diferente. Então, não basta conhecer essa tradição antiga indiana, é preciso também conhecer Yogananda. Ele afirma: minha tentativa é a de restaurar uma visão adequada do cristianismo como agregado dos ensinamentos de Jesus, separando-os, sem qualquer preconceito ou parcialidade, das adaptações ocidentais de dogmas e credos sectários, que podem ser mais precisamente chamados de igrejanismo, com seus diversos defeitos e méritos. Então, o que as igrejas ocidentais cristãs ensinam não é cristianismo, é uma coisa que ele está chamando, ele inventou uma palavra, né, que eu traduzi por igrejanismo. Essa palavra que ele utilizou não existe, é churchianity, que é análoga, tem um som parecido com Christianity. Ou seja, Yogananda se apresenta como aquele que vai apresentar a doutrina pura e original de Jesus. Se você quer entender o que Jesus realmente fez e disse, não vá a nenhuma igreja cristã. Notovitch e outros autores haviam interpretado o nome Issa como sendo o nome pelo qual os muçulmanos se referem a Jesus, o que é uma informação correta. Yogananda deu outra interpretação, a de que o manuscrito se referia a Jesus como Isha, uma palavra sânscrita que significa o supremo governante. Ele afirma: estou convencido de que o título Isha foi dado no nascimento de Jesus pelos sábios da Índia que vieram honrar a sua chegada à Terra. Quem eram esses sábios da Índia? Ele estava se referindo aos 3 reis magos. Os evangelhos não dizem que eles vieram da Índia. E, na verdade, a interpretação mais comum é que eles teriam vindo da Pérsia, não da Índia. Mas aqui o Yogananda está inventando uma nova interpretação. Então, o nome Jesus não foi dado por Maria e José, né? Foram os 3 sábios da Índia que reconheceram que aquele menino que havia nascido era o supremo governante e por isso eles deram a ele o nome de Isha. Isha e também Ishvara, que é um nome derivado de Isha, são nomes muitas vezes dados a Shiva. Baseando-se na descrição de Notovitch, Yogananda afirma que Jesus se afastou dos Brahmanas por causa das distinções de castas e porque cultuavam muitos deuses. E ele comenta: em vez da reverência exclusiva ao único Supremo Espírito, a essência pura monoteísta do hinduísmo, que tinha sido obscurecida por conceitos ritualísticos externos. Yogananda está dizendo que a essência pura do hinduísmo é monoteísta. É monoteísta. Mas, na verdade, o hinduísmo nunca foi monoteísta. Foram alguns indianos do século XIX, especialmente os associados ao movimento chamado Brahmo Samaj, que distorceram a tradição indiana e aceitaram o monoteísmo cristão. E Yogananda também é representante dessa vertente. Yogananda mistura tradições, afirmando que Jesus se associou a uma seita budista monoteísta, algo que nunca existiu, e que Buda era um avatar, uma ideia que não faz parte do budismo. Logo depois, ele afirma que Jesus também era um avatar. Citando Yogananda: tudo isso não quer dizer que Jesus aprendeu todas as coisas que ensinou com seus mentores espirituais e associados na Índia e regiões vizinhas. Avatares vêm com sua própria dotação de sabedoria. O estoque de realização divina de Jesus
foi meramente despertado e moldado para se adequar à sua missão única por sua estada entre os eruditos hindus, monges budistas e, particularmente, os grandes mestres de yoga, de quem ele recebeu iniciação na ciência esotérica de união com Deus por meio da meditação. Tá? Então, ele vai dizer, né? Jesus aprendeu uma opção de coisa, mas ele já tinha alguma coisa. Mas ele precisava ser treinado e ser desenvolvido, etc. Né? E esse treino, esse desenvolvimento se deu como? Né? Com o contato dele entre os brahmanas hindus, os monges budistas e principalmente os grandes mestres de yoga. Né? Bom, de onde que ele tirou essa informação? Notovitch nunca alegou que Jesus teve contato com grandes mestres de yoga e que aprendeu a meditar com eles. Então, de onde que o Yogananda tirou essa ideia? Ele está inventando. Né? A vida disso não se refere a nenhum aprendizado de práticas espirituais, apenas afirma que Jesus estudou textos, os Vedas, Puranas e os Sutras budistas, e eu já tinha citado isso e eu disse, olha, preste atenção nisso porque vai ser importante depois. Então, a vida disso não diz que Jesus teve contato com yogis e que aprendeu técnicas de meditação. O Yogananda está acrescentando isso sem avisar que ele está inventando. Antes de prosseguir, vale a pena refletir sobre uma questão. Por qual motivo Yogananda escreveu um enorme livro interpretando os evangelhos? Vivendo nos Estados Unidos, em um ambiente de cristãos, é natural que Yogananda procurasse atraí-los, fazendo uma combinação entre o pensamento indiano e o cristianismo, como várias outras pessoas haviam feito antes dele, como Vivekananda, como o próprio Abhedananda, e como outras pessoas depois também fizeram. Uma das pessoas que mais apoiou Yogananda foi James Jess Lynn, um rico empresário norte-americano que desde 1932 se tornou próximo de Yogananda e principal contribuinte financeiro para a sua organização, a Self-Realization Fellowship. Em 1935, Lynn fez uma doação para ajudar Yogananda a viajar de volta à Índia por um tempo. Desde que Yogananda foi para os Estados Unidos em 1920, ele nunca mais havia retornado à Índia. Então foi com o dinheiro fornecido por Lynn que ele pôde voltar para a Índia nessa época. Foi a única volta dele. Enquanto Yogananda estava fora, o Lynn comprou uma propriedade à beira-mar em Encinitas, Califórnia, e construiu lá um refúgio espiritual como um presente de surpresa para Yogananda. Lynn era um devoto cristão. Yogananda o presenteou durante o Natal com uma cruz com 5 grandes ametistas. E o próprio Yogananda, durante algum tempo, utilizou uma cruz de ouro pendurada no pescoço, como uma indicação de que aceitava o cristianismo, ou talvez até mesmo dizendo que ele próprio era cristão. Aliás, um comentário, né? Muitas das fotos de Yogananda utilizando uma cruz no pescoço foram editadas pelo pessoal da Self-Realization Fellowship para não transmitir mais essa ideia. Bem, Lynn foi o sucessor de Yogananda como presidente da Self-Realization Fellowship até 1955, quando faleceu. Ele deixou uma doação de aproximadamente 3 milhões de dólares para a Self-Realization Fellowship. Bom, 3 milhões de dólares, vocês podem pensar, nossa, é um bom dinheiro. É muito mais do que você pensa. Porque se a gente reajustar pela inflação norte-americana, então 3 milhões daquela época em que ele faleceu equivalem a 35 milhões de dólares de hoje. É muito dinheiro. Era importante para Yogananda contar com a ajuda de cristãos.
Porém, ele queria transmitir ensinamentos que não fazem parte do cristianismo. Como fazer isso? Ele criou uma nova interpretação dos evangelhos, transformando a mensagem de Jesus Cristo em sua própria mensagem. Vamos ver um exemplo que é o modo como ele utiliza o batismo de Jesus por João Batista. Yogananda afirma que o costume do batismo em águas sagradas era hindu. Isso não é verdade. Afirma também que era uma tradição de iniciação da relação entre guru e discípulo. Isso também não é verdade. Não existia isso na tradição indiana. Segundo Yogananda, João Batista teria sido guru de Jesus em uma encarnação anterior, quando eles foram Elias e Eliseu, profetas do Antigo Testamento. Agora ele está adicionando uma série de coisas. E o Yogananda afirmou, vamos ver exatamente como ele coloca isso. O relacionamento de guru e discípulo não é para uma encarnação apenas. Um guru, sendo o agente de salvação apontado por Deus, deve levar o discípulo através de encarnações sucessivas, se necessário, até que a libertação completa do discípulo seja alcançada. No passado obscuro, em vidas anteriores, quando João foi enviado pela primeira vez por Deus como guru de Jesus em resposta às suas orações, as almas de João Batista e de Jesus ficaram eternamente unidas pela lei da amizade divina incondicional, e ambos, neste primeiro encontro, há muito tempo, como guru e discípulo, fizeram a resolução: seremos amigos divinos para sempre, até que nossas almas, por ajuda mútua e a boa vontade duradoura de muitas encarnações, quebrem as paredes de bolhas dos desejos que nos prendem e libertem nossa onipresença aprisionada para nos tornarmos um com o mar de infinitude. Então, de acordo com Yogananda, Jesus não veio diretamente de Deus, mas teve uma encarnação anterior como Eliseu, na qual ele estava aprisionado pelos desejos, é o que ele diz aqui, necessitando da ajuda de João Batista, que era Elias, como seu guru, para libertá-lo. Isso viola completamente o cristianismo. O Evangelho de Mateus afirma que Jesus saiu da água logo depois de ser batizado e que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, que pousou sobre ele, e uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, no qual eu sinto alegria. Yogananda afirma que a vibração cósmica do Espírito Santo é um grande Om, que a consciência crística é uma maravilhosa luz opalina azul, e que Deus Pai se manifesta como uma luz branca radiante. Ele comenta que esta trindade se manifesta do microcosmo do homem como a luz tríplice do olho espiritual. O que é o olho espiritual? Então, o olho espiritual é um símbolo inventado pelo Yogananda e que até faz parte da logomarca da Self-Realization Fellowship. Aqui está a imagem, uma das imagens desse olho espiritual. Eu acho muito difícil tentar relacionar o olho espiritual com a descrição do batismo de Jesus, mas o Yogananda afirma: no batismo de Jesus, isso é descrito metaforicamente como Espírito descendo como uma pomba e pousando sobre ele. A pomba simboliza o olho espiritual, visto na testa entre os dois olhos físicos pelos devotos que meditam profundamente sobre o centro da consciência crística. E Yogananda diz também:
Jesus viu o Espírito descendo da morada de felicidade celeste sob a forma de um olho espiritual microcósmico e estabelecer-se em sua consciência. Jesus viu o Espírito descendo da morada de felicidade celeste sob a forma de um olho espiritual microcósmico e estabelecer-se em sua consciência. Este olho de luz e consciência aparece como uma aura dourada, a vibração do Espírito Santo, cercando uma esfera azul opala, consciência crística, no centro da qual está uma estrela de 5 pontas de luz branca brilhante, porta de entrada para a consciência cósmica do Espírito. A luz tripla de Deus no olho espiritual é simbolizada por uma pomba, porque traz paz perene. Além disso, olhar no olho espiritual produz na consciência do homem a pureza significada pela pomba. Yogananda também diz: há uma diferença característica de significado entre Jesus e Cristo. Seu nome era Jesus, seu título honorífico era Cristo. Em seu pequeno corpo humano chamado Jesus, nasceu a vasta consciência crística, a onisciente inteligência de Deus presente em toda parte e em cada partícula da criação. Então aqui ele explica, inclusive, o que é essa consciência crística. É a onisciente inteligência de Deus presente em toda parte, em cada partícula da criação. Então, essa consciência crística está em todos os lugares, mas é preciso tomar consciência dela. E o Yogananda diz: Buda, Cristo, Krishna e os grandes profetas de todas as regiões e de todas as épocas possuíam essa consciência. Todos que aspiram a ela podem consegui-la. Então, novamente, está colocando Cristo no meio dos grandes profetas de todas as regiões e de todas as épocas. É apenas um dentre muitos. E não só os grandes profetas. Qualquer um que queira vai poder também conseguir essa consciência crística. Existem muitas outras interpretações simbólicas que aparecem no livro de Yogananda, como esta que eu vou descrever agora. Apenas o corpo do homem, entre todas as criaturas, possui centros cérebro-espinhais espirituais de consciência divina, nos quais o espírito que desce é abrigado como em um templo. Estes são conhecidos pelos yogis e por São João, que os descreveu no Apocalipse como 7 selos e como 7 estrelas e 7 igrejas com seus 7 anjos e 7 castiçais de ouro. O que são esses centros cérebro-espinhais que ele está mencionando? São os chakras. E ele relaciona esses 7 chakras principais, existem outros, com o quê? Com a descrição que aparece no Apocalipse de São João, que fala de 7 selos, 7 estrelas, 7 igrejas, 7 anjos, 7 castiçais de ouro. Por quê? Porque é 7, então deve ser a mesma coisa. É uma analogia que não tem muito significado. Yogananda afirma que Jesus conhecia e praticava yoga, que ele aprendeu durante o período em que esteve no Oriente. O yoga de Jesus, apresentado na obra de Yogananda, pode ser assim esquematizado, isolando coisas que ele diz em vários lugares. Primeiro, pranayama, técnicas respiratórias, controle consciente da respiração. Método, respiração rítmica, retenção do ar, sincronização mental. E os resultados, acalmar a mente, aumentar a concentração e preparar para a meditação profunda. Outra técnica do Yoga de Jesus, postura para a meditação, com a coluna ereta, o corpo imóvel, músculos relaxados. O objetivo é facilitar o fluxo de energia,
Onde? Através dos chakras. Princípios das posturas. Não são apenas exercícios físicos, sim preparação para estados meditativos e para o controle da energia vital do prana. A função das posturas é disciplinar o corpo, reduzir a inquietação mental, preparar para a concentração profunda. Ao falar sobre posturas, Yogananda cita Patanjali, descrevendo asana como uma postura que permite meditação prolongada, sem fadiga, sem agitação física ou mental. E ele sugere que Jesus conhecia os princípios de posturas, dando uma interpretação metafórica de endireitar o caminho do Senhor. Endireitar o caminho do Senhor aqui é endireitar a coluna. Terceiro aspecto do yoga de Jesus. Interiorização da consciência é um processo de retirada sensorial. A técnica é desligar a atenção dos sentidos externos, focar na quietude interior, observar pensamentos sem julgamento. E aí a pessoa pode atingir diversos níveis de consciência. Consciência corporal, consciência subconsciente, consciência superconsciente, até chegar na consciência cósmica. Um quarto aspecto do Yoga de Jesus, e que é uma técnica do Kriya Yoga, é uma técnica de elevação da energia Kundalini. As etapas são despertar energia na base da coluna, reverter o fluxo energético para cima, atravessar 7 centros energéticos, os chakras. O objetivo é expansão da consciência, liberação de bloqueios energéticos e união com a consciência divina. Então, Jesus teria praticado tudo isso. Quinto aspecto, a meditação no olho espiritual. Eu já descrevi o olho espiritual, localizado entre as sobrancelhas. A visualização é um anel dourado circundando uma esfera azul opalescente, com uma estrela branca pentagonal no centro. E os significados simbólicos do anel é a vibração cósmica, da esfera azul é a consciência crística e a estrela branca é a consciência divina transcendental. Então, isso é uma parte do Yoga de Jesus, de acordo com Yogananda, para a gente ver que realmente ele indica práticas que Jesus teria praticado e talvez ensinado. Embora Yogananda afirme que Jesus praticava esse tipo de yoga, não indica se ele o transmitiu aos seus discípulos. Se os discípulos conhecessem esse tipo de yoga, isso não seria mencionado nos evangelhos e não seria ensinado para os cristãos posteriores. Se ele não transmitiu esse tipo de yoga aos discípulos, por que não ensinou? É claro que Yogananda responderia, ele ensinou e está tudo nos evangelhos, mas as pessoas não entendem. E o Yogananda afirma o seguinte: em ensinamentos que superficialmente parecem simples, Jesus aprofundou-se muito mais do que a maioria das pessoas compreende. Neles está contida toda a ciência do yoga, o caminho transcendental para a união com Deus por meio da meditação. Então ele está dizendo o seguinte, aquilo que aparece nos evangelhos parece muito simples superficialmente, mas o que tem lá? Oculto por trás dessa aparente simplicidade, o Jesus está ensinando toda a ciência do yoga, que agora Yogananda está revelando para todo mundo. O Yogananda se refere a Jesus como um dos vários profetas, também como um dos avatares divinos. Porém, na autobiografia de um yogi, ele dá especial importância a Babaji, que ele intitula um Maha-Avatar, ou seja, o grande avatar. Ele não aplica esse título de Maha-Avatar para Jesus. Então, esse título dá a impressão de que ele coloca Babaji acima de Jesus.
Yogananda não opõe Jesus a Babaji, mas considera que os dois são semelhantes e que colaboram um com o outro. Ele afirma que Jesus e Babaji conversam entre si. E tem uma frase muito interessante aqui do Yogananda. Juntos, eles enviam vibrações de redenção e planejaram a técnica espiritual de salvação para esta era. O que eles planejaram mesmo? A técnica de redenção para esta era é o quê? É o que Yogananda está ensinando. Então, Jesus e Babaji se reuniram, planejaram e é isso que Yogananda está ensinando agora. O Yogananda dá até conselhos a respeito da comemoração do Natal. Então ele diz: a fim de desfrutar do verdadeiro Natal, você deveria celebrar o nascimento da consciência crística nos centros espirituais de percepção divina, situados no cérebro e na coluna vertebral. Então, o Natal não é simplesmente o nascimento de Jesus, é o nascimento da consciência crística, onde? Nos chakras. Né? Isso é que seria o verdadeiro Natal. E ele vai dizer: quando a consciência crística vem, você descobre em seu interior o cosmos inteiro, com mundos e universos em rotação pendurados como adornos da árvore natalina da coluna vertebral. É desse modo que Jesus celebrava o Natal, o nascimento interior da consciência crística. Bom, vocês veem que eu gosto de usar imagens para ilustrar o que eu estou falando. E quando chegou aqui nessa árvore de Natal associada aos chakras e com cosmos e mundos em rotação, esse negócio, eu fui procurar imagens desse tipo, não encontrei. E procurando imagens divulgadas pela própria Self-Realization Fellowship, né, instituição criada por Yogananda, o que eu encontrei foi uma árvore de Natal comum, né, numa sala, provavelmente a sala de entrada da Self, e com um retrato do Yogananda do lado. Né? Isso foi o que eu consegui encontrar. Né? Então, o que eu fiz foi tentar criar imagens utilizando os mecanismos de inteligência artificial. Não deu muito certo, mas é isso que eu estou mostrando aqui para vocês. É uma tentativa de colocar em imagens aquilo que o Yogananda descrevia. É interessante que ele diz que Jesus celebrava o Natal. Né? Isso tem algum sentido? Né? Jesus celebrar o Natal. Bom, não sei. Mas vamos terminar esse vídeo que ficou muito longo. As ideias de Yogananda são muito populares, inclusive no Brasil, e muitas pessoas ingênuas aceitam tudo o que ele afirmou sem questionar. Porém, cristãos que sejam católicos, protestantes das várias denominações, cristãos ortodoxos e outras pessoas filiadas às igrejas baseadas na interpretação habitual dos evangelhos, não podem aceitar a explicação que Yogananda propôs, já que ela entra em conflito direto com a interpretação tradicional. As pessoas que admiram Yogananda provavelmente pensam que ele estava correto, que ele descobriu o significado oculto dos evangelhos e que revelou o verdadeiro yoga praticado por Jesus. Pessoas mais céticas talvez desconfiem que Yogananda distorceu os evangelhos e simplesmente usou Jesus como seu garoto propaganda. E eu termino por aqui. Namo Vaha, eu saúdo respeitosamente vocês.